Olá pessoal do Dá Uma Força, aqui quem está falando é o professor Israel. Estou apresentando essa imagem, conforme você está vendo agora, é desse site aí, ó, Vento Sky. É o seguinte, galera, estamos passando por esse momento aí de furacões, né, na costa da Flórida, nos Estados Unidos. E o que eu quero apresentar para vocês? Nós podemos explorar aí principalmente a questão de pressão e temperatura. Conforme você pode observar, nós temos aqui a presença do furacão, o outro, e eu quero também trazer essa abordagem aqui, tá? Isso que você está vendo, eu coloquei um mapa aqui em função de ondas, tá? Representação em função de ondas. Nessa região do furacão, a situação naquela região fica exatamente assim. Na região do furacão, olha lá, as ondas, como é que elas ficam se comportando. No restante aqui tá aquela coisa que já é esperado, tá? Mas voltando para o estudo do furacão, nós vamos interpretar um pouquinho, entender. Antes disso, eu quero trazer algo muito importante para vocês aqui diretamente do site da NASA, conforme você está observando aí. Eu quero que você olhe para essa imagem. Olha só, uma das coisas que eu quero mostrar a importância é isso aqui, ó. Olha essa escala aqui, ó, Kelvin. Você sabe qual é a temperatura de Kelvin para Celsius? Você precisa dominar isso. Isso é o básico da física. Se você esquecer que é uma questão como essa, você vai perder. É uma questão que pode ser até muito simples e fácil. Tá? Nós vamos ver aqui nessa escala, tá aqui a escala de cores, né, representando aqui o furacão, tá? Aqui está a data, a hora que foi feita essa escala. Nós temos aqui a menor temperatura 210 exatamente no olho do furacão. Nós vamos ver isso já já. Tá? Vamos entender. E aqui aumentando a temperatura e a gente vai explicar isso agora. Então, olha só, observe essa imagem. Detalhe, está em Kelvin. Uma questão de prova pode pedir uma determinada temperatura em graus Celsius. Então, isso é para chamar a sua atenção. Estou aqui agora no nosso quadro. Eu vou desenhar, só melhorar um pouco. Eu vou desenhar aqui o oceano. Vou colocar em um azul bem... Aqui está o oceano, beleza? Então nós temos certos períodos que a temperatura do oceano está alta, ou seja, a temperatura próxima de 27 graus Celsius. Além disso, acontece uma série de fatores, e são esses fatores que nós vamos explorar, porque nós queremos saber como formam os furacões. Tá? Então, olha só, um furacão ele começa com a combinação de ar quente e úmido sobre os oceanos também que estão aquecidos. Então, nós temos aqui uma corrente de ar quente sobre os oceanos, tá? Ela bate aqui e acaba gerando aqui uma baixa pressão. A pressão nessa região, eu vou tentar escrever para cá. Tá enxergando? Mas é que é o seguinte, a pressão aqui, ela acaba baixando. Tá? Deixa eu fazer assim, ó, melhor. A pressão acaba baixando. Então, nós temos a presença exatamente de ar quente, tá? Opa! Ar quente sobre o oceano. Então, esse ar quente e úmido começa a gerar também aqui um ar quente e úmido, vai subindo, fazendo com que a pressão nessa região, vou colocar quase escuro, depois nós vamos pensar, a pressão nessa região ela seja inferior do que a pressão nessa região aqui, tá? A pressão nessa região é maior que aqui dentro. Tudo bem? Então, à medida que isso acontece, gera aqui dentro um ar frio. E esse ar frio ele vai tendo esse sentido de uma espiral justamente por causa do movimento da Terra. Tá? O movimento da Terra gera esse ar frio em termos de espiral. Então, nós temos a informação da temperatura do oceano, o ar quente e úmido chegando no oceano, aquecendo também, e aí gera também, como resultado, nós vamos ter a formação de uma nuvem. Aqui nós vamos ter uma formação de uma nuvem
E essa nuvem, ela é grande, tá? Ela pode chegar aproximadamente entre 200 quilômetros até 1.000 quilômetros, tá? É o tamanho, isso é o diâmetro dessa nuvem. Então é o seguinte, para relembrar, este ciclo cria uma tempestade tão grande e extensa que sofre, né, sofrendo os efeitos de rotação da Terra, começa a girar aqui e com isso forma o furacão, tá? Então o que que acontece? O que vai acontecer e todo nesse processo é que nessa região eu tenho uma pressão diferente daqui fora. Além disso, o que que eu posso explorar nisso aí? Eu posso explorar isso, exatamente isso aqui, ó. Eu vou colocar em um tom. Quando chega aqui em cima, ela faz isso aqui, ó. Ela vai para cá e aqui, ó, ela vai para cá assim, tá? Ela tá girando, tá bom, pessoal? Então, olha só. Aqui eu tenho ar frio e seco, tudo bem? Nessa região, ar frio e seco. Nessa região aqui, ó, subindo, tá vendo? Tá girando. Nessa região subindo, eu tenho o quê? Ar quente. Tenho ar quente. Isso aqui pode chegar aproximadamente em 15 quilômetros de altura, tá bom? É a média. Então, olha só. Esse furacão ele vai levar dias para ser destruído. Essa região aqui que eu coloquei de azul é exatamente conhecido como o olho do furacão. Essa região ela tem menor temperatura, ela tem menor pressão e ela faz com que esse ar passeie sobre ela. Então o ar quente passa por aqui, sobe, o ar seco sobe, enquanto com essa temperatura aumenta a temperatura e faz com que esse furacão fique cada vez mais extenso. E às vezes o furacão, ele ao invés de diminuir, ele ganha força, tá? É esse exemplo aqui, olha aí, eu acabei de mostrar para vocês essa imagem da NASA apresenta muito bem. Olha aqui o olho do furacão com uma escala com a temperatura menor, ar frio e seco. E à medida que você vem aqui para fora do furacão, você vê o que? A temperatura dele aumentando. Então é isso, galera. O que você tem que saber dessa aula? O que você tem que saber dessa aula é entender essa aplicação de pressão. Além disso, o que você tem que entender, além da aplicação de pressão, são as escalas. Não podemos brincar com as escalas. Olha aí, a escala Kelvin que está sendo usado pela NASA. Se por acaso aparecer na sua prova uma questão aí facinha. Fortes abraços, até a próxima aula. Tchau, tchau.